Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Pois bem, vamos lá. Hoje nós vamos estudar um dos temas mais importantes para concursos públicos, especialmente para o INSS, redação de correspondências oficiais, conforme o Manual de Redação da Presidência da República. Esse é um conteúdo extremamente estratégico. Não é só teoria, é prática administrativa. E a banca cobra tanto conceito quanto aplicação. Primeiro, você precisa entender o objetivo da redação oficial. A redação oficial é a forma pela qual o poder público se comunica. Ela deve ser clara, objetiva, impessoal e padronizada. Ou seja, não há espaço para linguagem subjetiva, rebuscada ou ambígua. Agora, vamos aos princípios fundamentais da redação oficial. Primeiro, clareza. O texto deve ser compreendido facilmente. Nada de frases longas, confusas ou com duplo sentido. Segundo, objetividade. Vá direto ao ponto. Redação oficial não é lugar para enrolação. Terceiro, concisão. Dizer o máximo com o mínimo de palavras, sem perder a clareza. Quarto, coesão e coerência. As ideias precisam estar bem conectadas e fazer sentido lógico. Quinto, impessoalidade. Não se utiliza a linguagem pessoal. Evita-se eu, nós e opiniões subjetivas. Exemplo, não se escreve eu acho que, mas sim considera-se que. Sexto, formalidade e padronização. A linguagem deve seguir a norma padrão e obedecer aos modelos estabelecidos. Agora vamos aos principais tipos de correspondência oficial. Primeiro, ofício. É o documento mais utilizado na administração pública. Serve para comunicação entre órgãos ou com particulares. Estrutura do ofício. Cabeçalho. Identificação do órgão. Número do documento. Local e data. Destinatário. Assunto. Texto. Fecho. Assinatura. Segundo, memorando. Utilizado para comunicação interna entre setores do mesmo órgão. É mais direto e objetivo que o ofício. Terceiro, aviso. Semelhante ao ofício, mas usado entre autoridades de mesmo nível hierárquico. Quarto, e-mail institucional. Atualmente muito utilizado. Deve seguir os mesmos princípios da redação oficial. Nada de linguagem informal, abreviações ou emojis. Agora vamos falar da estrutura padrão. Endereçamento. Deve indicar corretamente a autoridade destinatária. Exemplo: a Sua Senhoria ou Senhor. Ou, a Sua Excelência ou Senhor. Aqui entra um ponto muito cobrado: pronomes de tratamento. Você precisa conhecer os principais. Vossa Excelência, altas autoridades. Vossa Senhoria, demais autoridades. E atenção, quando se fala diretamente com a autoridade, usa-se vossa. Quando se fala sobre ela, usa-se sua. Exemplo: Vossa Excelência deve analisar. Sua Excelência decidiu. Outro ponto importante: concordância com pronomes de tratamento. Apesar de se referirem à segunda pessoa, a concordância é feita na terceira pessoa. Exemplo: Vossa Excelência está correta. E não estais. Agora, o corpo do texto deve ser claro, objetivo e dividido em parágrafos. Evite excesso de adjetivos, termos vagos e construções complicadas. Cada parágrafo deve apresentar uma ideia. Fecho. Os mais usados são: respeitosamente, para autoridades superiores. Atenciosamente, para autoridades de mesmo nível ou inferiores. Assinatura. Deve conter o nome e o cargo da autoridade que assina. Agora vamos para pontos que a banca adora cobrar. Primeiro, padronização. O manual de redação estabelece modelos. A banca pode apresentar um texto fora do padrão e pedir correção. Segundo, impessoalidade. Frases com opinião pessoal ou subjetividade costumam estar erradas. Exemplo errado: acredito que essa medida seja importante. Correto: considera-se a medida importante. Terceiro, linguagem formal. Nada de gírias, abreviações ou linguagem coloquial. Quarto, uso correto dos pronomes de tratamento. Erro aqui é clássico de prova. Quinto, clareza. A banca pode apresentar frases ambíguas e pedir reescrita. Agora, um ponto muito importante: o novo padrão do manual. O Manual de Redação da Presidência da República passou por atualizações e simplificações. Por exemplo,
O uso do vocativo foi simplificado. O uso excessivo de formalidades foi reduzido. A linguagem ficou mais direta e objetiva. Isso é importante para a prova. Agora, estratégia. Primeiro, memorize os princípios. Segundo, conheça a estrutura dos principais documentos. Terceiro, domine os pronomes de tratamento. Quarto, pratique reescrita de textos. Quinto, sempre pense em clareza e objetividade. Para finalizar, grave isso. Redação oficial não é escrever bonito, é escrever correto, claro e funcional. Quem entende isso sai na frente na prova do INSS. Esse é um conteúdo altamente cobrado e que pode garantir pontos decisivos. Nos vemos na próxima aula.